Fala galera, seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina do Resenha Jovem. Olha, eu sei que vocês estavam com saudade de mim, tá? Eu recebi diversas mensagens no direct, diversas, mas acho que foi porque eu casei. Porque era parabéns, mas só para dizer para vocês que a gente voltou para estudo da lição da Escola Sabatina e eu não tô sozinho, tá? Vou dizer para vocês que estou amando o estudo dessa lição. A lição tá tão boa que essa é a única lição que tem 14 temas. Né? Você viu? A gente não tem 13º sábado, vamos ser 14º sábado. Olha aí a mudança. De tão boa que tava a lição, não deu pra acabar em 13. Exatamente. Eu quero dizer para vocês que a gente não tá sozinho, tá? Mais uma vez eu quero agradecer demais a Escola do Pensar, que oferece esse espaço pra gente lindo, maravilhoso, pra gente estar oferecendo esse trabalho de qualidade para vocês. Não só a Escola do Pensar, também quero agradecer a galera do som, tá ali no fundo ali sempre ajudando a gente. Muito obrigado, pessoal. Vocês moram no meu coração. Eu sei o que é ser sonoplasta. Eu sei, tá? Fui escolhido para ser diretor do som da minha igreja, orem por mim. Mas eu agradeço. Mas eu não estou sozinho, estou com a minha amiga Emily. Acertei seu nome? Não, claro que não. Não? Como assim? Caramba. Gente, ele errou o meu nome em rede nacional. É não. É sim, pô. Não é. Caramba, meu Emily Deus. é a próxima. Gente, eu sou ruim com nomes. Não, mas não tem problema. O editor vai colocar o nome certo lá embaixo. Lá. Gente, corta, né? Eu vou sobrar você, Paula. Paula. O nome dela é Paula, galera. Tudo bem, gente? Prazer. Estava morrendo de saudade de vocês também. Mó cara de Emily, não tem? Mó cara de Emily. Mentira! É verdade, gente. você parece uma Emily. Não. Você parece Emily. Você lembra uma Emily. Mas tudo bem, Paula. Gente, Paulinha. por favor, Paula. Viu, né, mãe? Já viu, né? Aproveitando os agradecimentos, que eu gostaria de agradecer também aos nossos amigos que nós convidamos aqui. O pastor, como sempre, um privilégio participar com você. Grande Nossa homem. nova amiga, pode se apresentar? Não vou errar seu nome em rede nacional. Eu sou a Lívia, só isso. Oi, Lívia. Prazer, Lívia. De onde você é? Eu sou lá de Chapecerica, Jardim São Pedro, igreja do Jardim São Pedro, pequena igreja. Visitem lá, é muito bom. Eu sou de lá, é isso aí, do interior do interior. Para com isso que eu trabalho lá. Para quem ainda não segue o Instagram nosso, da nossa comunidade jovem, aproveitem, sigam lá, @comunidadeAPS. Sigam também o nosso Instagram do nosso amigo Lucas Padinho, Por né? favor, por favor. Viu que eu não Caramba, errei, mas ela né? até Espero caiu uma aqui, ó. Vibrou aqui e reciprocidade. caiu. Como sempre Mas, ó, ele faz essa, né? Esse merchan, eu calma, tô aqui calma. aproveitando, Eu não- fazendo por ele. Eu não vou falar nada, vai aparecer aqui embaixo agora. É pra cá, foi mais pra cá. Aqui, pronto. Vai aparecer. Obrigado, pastor. O pastor sempre salvando a gente aí. Já falando do pastor, nosso queridão pastor aqui está do nosso lado. Representante nosso. Olá, galera. Um abraço para todos vocês que estão assistindo. É sempre um prazer, uma alegria. Vocês viram que a gente começou aqui animado, né? Lucas voltando, Paulinha aí estreando. Fui promovida! Pois é, Eu você viu? Fui promovida a Emily. Fui Fui promovida. promovida a Emily. A Emily deve estar olhando lá e falando assim, não acredito. Só falta me chamar de Paulinho. Eu vou chamar pelo memes. Mas tá aí agora a Paulinha estreando também como apresentadora. Que seja bem-vinda aí, que muito obrigada. seja usada por Deus também. E um abraço para Amém. você que está em casa, que você possa acompanhar as nossas lições, aí nosso Instagram, como foi falado, né? Nosso YouTube. É sempre bom estar com você aqui e dividir a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pastor, você pode fazer uma oração pra gente? Só se for com alegria. Opa, então é agora. Vamos lá então. Posso agora? Querido Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui para estudar a tua palavra, a lição, e que esta lição que é tão importante para nós possa também trazer respostas e assim nos ajudar a tomar decisões importantes. Amém. Cuida de nós e ilumine a todos que estão assistindo para que possamos então entender, compreender e praticar. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da lição de hoje, galera, é os mortos diante do trono. Um texto bíblico que está baseado E em Apocalipse tema 20. Bem complexo, né? Você achou complexo? Então, não complexo, mas assim, com margem para bastante interpretações. Aí que é bom. Né? Aí que é bom. E ainda bem que o pastor tá aqui. Com certeza, né? E o Nossa- nosso padinho pede. Não, gente. É brincadeira, isso era só antes das câmeras. Não. Gente, mas aqui, então, antes da gente falar de fato do tema, tem a tirinha que é muito interessante, que eu gostei pra Que é muito caramba legal. dessa tirinha. Queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa tirinha. Vamos começar pelo nosso querido pastor aí. Mas tem que ler a tirinha com as, né? É. Com ênfase. É, pastor. Vamos lá então. Pastor A é gente ator, poderia né? até dividir aqui, né? Eu Mas sei- quer dizer assim, você vai ser quem aqui, Lucas? Eu vou ser o 2, pastor. Você vai ser o 2 aí? Então tá bom. Então você o 1 aqui, tá bom? Beleza.
Então deixa a Lívia aí com o terceiro, então. Vamos lá. Maravilha, Lívia. Então, primeiro, eu estou aqui. Você tá aqui? Ele não está aqui. Interpretações de milhões! Ó, depois dessa a gente vai ser contratado. Muito Pode bom, fazer. sério. Novo Tempo, nosso Instagram. Entre em contato Fora enquanto de ainda há série. tempo. Sobrou pra você, Emily, fazer o primeiro comentário da Tirinha. O que Emily, você não, acha? meu amor. Paula! Gente, eu vou mandar ele embora agora que eu fui Olha. promovida. Foi mal. Demite Eu vou ele. Paula. despedir esse Paula, apresentador. foi mal, Paulinha. Foi mal, Paulinha. Nome aqui. Ô, Paulinho, pior que isso aí vai contaminar todos nós. Agora já era. perdi minha identidade. Olha, eu posso dizer pra você que você não é a única que passou por isso. É verdade. Eu sei seu nome. Vamos lá, Paulinha. Vamos lá. Então, essa tirinha representa... Então, uma representatividade, assim, enorme, né? Porque vai ser uma grande surpresa. Primeiro, se eu estiver lá. A primeira grande surpresa. Segundo, pessoas que a gente tinha certeza, né? Como foi dito aqui, alguns pastores, que não, essa pessoa é enviada de Deus, Espírito Santo. Pode ser que não estejam lá. Mas tem que citar o exemplo do pastor. Né? Então, foi porque certo culpa as é dele. pessoas Tanto, que colocou na lutando, nossa né? erra o nome dos outros, Passa você a entendeu? vida Não, inteira. não sendo tendenciosa, mas certas pessoas... Mas pode que- acontecer. é Pode verdade, acontecer. Pode Não, acontecer. gente, É uma não, possibilidade. não né? é com o nosso pastor, eu quero Não, deixar é, claro né? pra vocês aqui, Orem por mim, favor. orem por mim. Mas, hein? Teremos surpresas, teremos muitas surpresas. E o legal é que essa surpresa aqui é a gente lá no céu, gente. É bom falar que... Eu vou falar pra vocês que a vida cristã, de fato, ela é um pouco complicada. E às vezes a gente não se acha digno de estar no céu. E às vezes eu louvo a Deus por isso. Porque a partir do momento que eu achar que eu posso estar no céu, eu tô desmerecendo o que Cristo fez por mim. Então, às vezes eu acordo e falo assim, mano, hoje não vou estar. Certeza. Se Jesus voltar hoje, eu fico. Aí do nada eu apareço lá. Com certeza vou estar surpreso. Falo assim, cara, eu tô aqui? Eu? É Não. uma luta diária, né? Todos os Pois dias. é, uma luta diária. Mas aí, querido, o que você acha da tirinha? Eu achei ela um pouco triste. Triste? Puxa. A primeira coisa que eu senti, principalmente a última parte, ele não está aqui. Porque a primeira coisa que me veio na cabeça foi, tipo, os meus amigos, a minha família. Deve ser muito triste, sabe? Pra no você momento. esperar alguém tá lá e não ver essa pessoa tá Eu lá. acho que essa... E saber que, tipo, não tem segunda chance. Ali é vida eterna, entendeu? É. Então, nossa, não tá aqui, acabou. 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 Então eu fiquei um pouco triste. Não fez o Enem, já era. Acabou. Acabou. Não, o Enem ainda dá pra você tentar na Eu próxima. mesma ano. perdendo o Enem. E aí, pastor? Então, são essas expectativas, né? A gente vê aqui, acho que uma totalidade daquilo que se espera quando a gente chegar no céu, né? Você falou do sentimento que a gente vai ter lá, né? Mas a gente tem que lembrar também que quando chegar esse momento aqui, nós estivermos lá no céu, acredito que o contágio, o sentimento de alegria vai ser tão completo, tão grande, que talvez esse sentimento de tristeza ele vai se transformar talvez na curiosidade de por que não está. Né? Por que não está aqui fulano? Por que ele não veio? Por que você veio? Né? Por que eu eu vim? me esforcei um pouco. Então acho que esse sentimento de Olha, eu tive que me curiosidade vai esforçar ser muito. grande assim. Sim. E o interessante, pastor, que o que você já falou, que esse sentimento de curiosidade, né, a gente vai receber algo que a gente não tem agora, que é o poder de julgar as pessoas, principalmente aquelas que não estão lá. E já para a gente entrar no contexto, eu gostaria de pedir a permissão do Espírito Santo para a gente ler aqui a Bíblia, porque esse texto não pode ficar fora, a gente tem que Não, ler. tem que E começar a gente com vai ele. estudar em cima desse texto aqui. Então, para você que está em casa, acompanha aí a leitura. Está lá em Apocalipse 20. Vamos ler do versículo 11 em diante. Diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugira a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha só o que está acontecendo aqui, galera. Clímax pesadíssimo aqui. A primeira coisa que a gente consegue De final de perceber aqui é que está acontecendo um julgamento. Sim.
Mas como nós estudamos, hoje também nós estamos vivendo e também nós estamos passando por um julgamento. Todo mundo concorda com isso? Unânime ou não? Com certeza. O julgamento está acontecendo hoje já. Exatamente. Todo momento. Então, pastor, já que você já chegou aqui, então me explica para mim, pastor, que tipo de julgamento é esse que está acontecendo depois, né? No caso aqui, durante esse milênio de 1000 anos aqui. E qual que é a diferença desse julgamento que está acontecendo aqui, que a gente leu agora, e do julgamento que está acontecendo hoje? Isso. Então vamos trabalhar assim por etapas, né? Que Por nem etapas. Jack, o Estripador, falaria por partes. Mas assim, hoje, Ai, vamos, que clima vamos tenso. pensar, né? Já dentro do clima tenso, suspense, né? Juízo final, de repente o pastor solta, vamos por partes, como Jason Jack Estripador. Gente, Deus me perdoa. Mas vamos pensar no hoje, então, assim, ó. Hoje, nesse momento, está acontecendo o julgamento já. Sim. Então, nós chamamos esse julgamento que está acontecendo hoje de julgamento investigativo. Ou seja, nós sabemos que a partir do tempo do fim, né, do início do tempo do fim, os livros foram abertos. A gente encontra isso em Daniel, né, capítulo 9, capítulo 11, vai falar exatamente desse momento onde, a partir do início do tempo do fim, os livros começam a ser abertos, né, de toda a humanidade. Nós não sabemos se são livros de papel, se são... que tipo de tecnologia é, né? Mas é uma tecnologia celestial, né? Um negócio assim fantástico. Então, começa de pessoa por pessoa e assim vai. Quando esse julgamento terminar, então inicia um outro julgamento. Vem o milênio, onde então Jesus volta, resgata aqueles que foram fiéis a Deus. Os 144 mil. Juntamente com 144 mil, né? Porque não são só eles, né? Tem uma grande multidão que o seguia, né? Eu tenho uma teologia sobre essa grande multidão, mas eu não vou falar aqui agora para não causar polêmica, né? Por quê? Depois eu falo os bastidores. E aí, então vem esse momento de então nós irmos para o céu, é quando então o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17 em diante, que ele fala assim, então que ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo então ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para as nuvens e estaremos assim para sempre com o Senhor. Então, aí esses salvos então agora vão para o céu. E o que acontece com os que estavam vivos e perdidos? O que acontece com eles aqui? Porque eles estavam na terra, os salvos vivos e os salvos que foram ressuscitados, ou os salvos que estavam mortos foram ressuscitados, foram para o céu. Mas tem gente que ficou na terra aqui, perdido, vivo, viu Jesus voltar e não foi salvo. E aqueles que já estavam mortos e também não foram salvos. Então, 4 categorias de pessoas. Vamos recapitular, porque é bem complexo, né? Muita informação. Então, vamos lá então. Primeira informação, vamos lá, nota aí, primeira informação. O julgamento está acontecendo agora. Os livros estão abertos a partir do momento do tempo do fim. Beleza? Primeira parte. Segunda parte. Termina o tempo de julgamento dos livros abertos. Então, acontece? Jesus volta. Jesus vem, então, para resgatar os salvos. 4 categorias de pessoas estão na terra. Os salvos vivos, os salvos que estão mortos e serão ressuscitados, os perdidos vivos e os perdidos que estão mortos. Então, o que acontece? Os salvos vivos juntam-se com os salvos que estão ressuscitados e vão para o céu. Vão passar lá, segundo o Apocalipse capítulo 20, que a gente leu agora, vão passar lá quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. A palavra milênio não tem na Bíblia, essa palavra, milênio. Mas nós temos o conceito do milênio, que são os 1000 anos que passaremos no céu. Lá no céu, então, esses salvos, eles vão ter uma tarefa. E os que estão aqui na Terra? E aí vem uma discussão teológica de anos, de muito tempo, de muitas interpretações diferentes, né? Que tem gente que acredita que vai ter aqui a grande tribulação e tal, aquela coisa e tudo mais, mas a Bíblia diz que não haverá a grande tribulação. Os perdidos que estavam vivos, eles morrem, e aqueles que estavam mortos, perdidos já, continuam mortos. Como diz Ezequiel, também Isaías, a terra vai passar por um momento em que ela vai estar isolada, sozinha, vai estar ali cheia de corpos, cheia de pessoas que estarão mortas porque não foram salvas. Então, Satanás estará nesse momento em prisão, uma prisão domiciliar. Ou seja, ele não vai poder ir para outro lugar.
ele vai ficar preso na terra. E não tem ninguém para ele tentar. E aí o que acontece? Ele está preso aqui. E aí o que está acontecendo lá no céu? A tarefa dos que foram salvos. Eles receberão, que nem você falou, Lucas, a autoridade para julgar. Ninguém gosta de ser julgado, né? Mas o julgamento aqui é um julgamento de tribunal, é um julgamento de justiça. E a gente tem que lembrar que Deus é amor, mas Deus também é o quê? Justiça. Justiça. E aí, então, nós vamos julgar o quê? Quem? Justamente o que está na tirinha aí. As dúvidas, vamos tirar nossas dúvidas, porque ninguém entra no céu com dúvida. Então, vamos tirar as dúvidas. Por que eu estou aqui? O que eu fiz? O seu livro está aqui. Leia. Por que o Lucas veio para o céu? Não acredito. Né? Ou então a gente brinca assim. A gente brinca assim, mas também pode ser que aconteça lá uma pessoa delinquente que a gente conheça, ou bandido, alguma pessoa desonesta que a gente saiba, né, que nos nossos olhos não deveria estar, vai estar lá. E aí a gente fala, mas como, Senhor? Como é que pode? E o cara que a gente pensava que estaria, não está. Eu tinha um colega que ele brincava assim, Paulinha, ele falava assim que se ele estivesse indo na nuvem do céu assim, e ele visse o pastor Bulhão na nuvem assim, Lucas, ele falou que ele pulava, porque ele não era digno de estar na mesma nuvem. Então, assim, a gente vai tirar essas dúvidas. E aí, então, os livros serão novamente abertos para nós agora, só que com a concepção assim, de nós analisarmos. E aí diz a Bíblia aí, né, que nós acabamos de ler. Receberemos, então, essa autoridade. Nós estamos colocando nós, crendo que nós estaremos lá. Amém. Né? Glória a Deus. Você diz amém aí também, em casa? Então, estaremos lá. E aí, então, chegaremos a uma conclusão. E essa conclusão que chegaremos é que o julgamento que Jesus fez está correto. E depois aqui a gente vai detalhar essas partes, né? Está correto. E aí, então, vem a terceira parte do julgamento, que é o juízo agora, né? Que a gente vai chamar assim o julgamento executivo, ou o juízo executivo, é a sentença que vai ser dada. E qual é a sentença? Nós lemos aqui. Satanás será morto, juntamente com aqueles que ficaram do lado dele e aceitaram o pecado e escolheram conviver com o pecado. O salário do pecado é a? Morte. Morte. Lembra que nesse verso, quando fala da vida, fala da vida eterna. E quando fala da morte, qual morte é? É a morte É eterna. a morte eterna. Então, nesse momento aqui, então virá a morte para todos aqueles que estão em pecados, inclusive Satanás. Então, 3 fases. Juízo investigativo, o juízo do milênio, que a gente vai chamar de comprovativo, um comprovar, e o juízo executivo, que é o juízo final. Só que lá no céu, Lucas, dentro do milênio, também há 3 partes, nós estudamos aqui na lição, 3 partes que a gente divide também esse juízo aí. Né? E eu vou deixar agora de falar um pouquinho, porque eu falei demais. Quem assiste aí programas de advogados aí vai entender mais ou menos as partes que a gente vai fazer. E o interessante, pastor, que você falou, por exemplo, a gente vai chegar lá no céu, maravilha. E olha que bacana. Quem é o nosso juiz? Deus. A gente vai ter a mesma autoridade que Deus para julgar as pessoas lá, já entrando nessa questão das 3 partes, das 3 fases que a gente vai ter ali. Então, olha que interessante, teremos 3 fases também, porque na verdade, o que acontece? A gente tem o julgamento que está acontecendo aqui, que são 3 fases, também 3 etapas, só que lá no céu, a gente também terá 3 etapas. E essas etapas será a investigação, ou no caso a revisão. O que acontece? Essas dúvidas que a gente tem, como o pastor falou, caramba, por que essa pessoa não está aqui? Aí Deus vai lá, filhão, veja se eu tô certo aqui. Quem vai ser o cara que vai falar para Deus que ele não tá certo? primeiro que eu já fico nessa daí. Olha, Jesus, Eu acredito. o Senhor com toda a sua sabedoria, eu acredito que o Senhor eu não vou falar isso aí. Mas assim, nós teremos o direito, olha como Deus é justo. Olha como Deus, ele fala assim, olha, filhão, veja se eu tomei a decisão certa. Ele vai entregar o livro, ou seja, vai ser uma revisão do que foi feito, do que foi decidido. A segunda parte do julgamento, aí já entra na questão do veredito. Olha que interessante. Às vezes, nós mesmos, como ser humano, olhamos para uma pessoa e já dá a sentença para ela. Nossa, esse fulano aí... Isso aí não vai pro céu, não. Não vai pro céu, não. A gente já nem sabe. Nunca entregou um panfleto pra pessoa. Não é nem meu papel, mas esse aí eu já dei. Aí já chega e fala assim, olha, nossa, se isso aí estiver no céu, Jesus errou. Não, a gente já dá uma revisada aí nos livros, dá um Deus. veredito pra pessoa, mas só que neste momento aqui, depois da investigação, vamos ter um veredito.
O que é o veredito? É a entrega da sentença. Geralmente, o que acontece no julgamento? O julgamento, os livros das leis são abertos, porque as pessoas são julgadas através das leis dos homens aqui nos tribunais aqui, né? Pega tudo aquilo que você fez e é jogado. É isso, é aquilo, tem os advogados lá e tudo mais. Então, beleza. Depois que o juiz toma a sua decisão, ele aplica o quê? O veredito. Você é culpado ou você é inocente. Ou é os dois, porque, né, às vezes, hoje em dia tá mó difícil. E é interessante porque no julgamento aqui na Terra, você tem o juiz, você tem o advogado de defesa, você tem o advogado de acusação, você tem as testemunhas. Isso é bastante interessante, porque a gente tem essa estrutura aqui na Terra de julgamento, né? E essa mesma estrutura aqui é utilizada por Deus também para esse julgamento acontecer, né? Lá, principalmente agora e também quando chegarmos lá no céu, né? Teremos o juiz. E é muito mais fácil da gente entender assim, né? Trazendo para os nossos dias, talvez, se a gente lê dessa forma ampla, a gente não consegue visualizar. Mas se a gente trouxer para os nossos dias, a gente consegue visualizar o nosso papel, o papel de Deus, o papel do anjo mal, né? Que vai estar lá como acusador, o papel de Jesus. Então, trazendo para... Não, né, querendo enfatizar nosso tipo de julgamento, mas trazendo para a gente é mais fácil. Porque quando nós tivermos acesso ao conhecimento que Deus tem aos livros, nós vamos ser como se fosse o júri também. Quando o júri se reúne, eles não têm mais contato com outras pessoas, eles ficam lá estudando só aquele caso, eles ficam revendo tudo que aconteceu, tudo que passou, tudo. Então, eu estou julgando fulano. Então, eu vou pegar tudo que fulano fez, tudo que fulano não fez, todas as provas que estavam lá, que o pessoal reuniu, tanto o advogado de acusação quanto o advogado de defesa, e a partir daí eu vou tomar uma decisão. O júri é aquelas pessoinhas lá que ficam nas cadeiras? Aquelas pessoinhas lá. Mas é louco pensar que, por exemplo, no Brasil, o júri ele não tem que ser unânime, é a maioria. Mas em outros países é unânime. Então, o júri Se todas as discorda, tem que até todo mundo concordar. Até todo mundo E é louco concordar. pensar que em todos os casos o júri vai ser unânime. Todos vão concordar que a decisão de Jesus é de Deus, foi a mais inteligente, não tem o que fazer. E essa é a importância do livro da vida, porque vai estar tudo registrado, você vai ler tudo. Então não vai ter sombra de dúvida, porque vai estar tudo ali, no preto no branco. Acabou. Então não vai sobrar ponte de dúvida. Aí Jesus vai perguntar assim, você concorda? Aí você vai... Aí eu não vou Você falar vai- que não. Eu não vou. nem vai precisar. Eu não vou. Jesus vai falar assim, filho, você concorda com a minha decisão? Olha, pai, eu acredito que o senhor nunca errou. Nem nunca vai errar. E eu E nunca quero vai- acreditar pela eternidade. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande Mas pra o mim. legal é que Jesus você não vai precisar... claro, a gente pode confiar plenamente, mas ele vai te dar provas para isso. Exatamente. Não vai ser só Vai tá confia tudo em mim escrito. que tá, confia no pai. Não vai ser só isso. Ele vai te dar todas as provas. Mas se ele falar confia no pai, Eu fala assim, Senhor, eu confio. confio. Eu confio. Ó, Não precisa nem falar. Mas é que nem a Lívia falou, né? Ela falou assim, toda pessoa, você vê, dentro da nossa Constituição, seja quais as provas mais concretas que forem, toda pessoa tem o direito de quê? De questionar. De defesa. Toda pessoa. Ela pode ser ali... Não, tem pior. vídeos, tem todo tipo de prova contundente. É claríssimo que a pessoa cometeu aquele crime. Mas ela tem direito de Defesa. defesa. Toda pessoa tem. Você vê que a mesma coisa acontece com essa questão que a gente está conversando aqui em relação ao céu. É claríssimo que a pessoa, muitas vezes, ela não tinha condições de estar no céu. E não estava mesmo, mas ela também terá direito de defesa. Então, de qualquer maneira, tanto para um lado quanto do outro, Deus dará a todas as pessoas oportunidade de realmente assim entender que o julgamento de Cristo foi correto. E aí, aproveitando que o pastor tá falando, né? Eu já queria jogar um negócio aqui para vocês responderem, para vocês pensarem. Que a gente estava falando sobre o período, né? O milênio, nós vamos julgar e o processo vai ser em 3 instâncias, né? E aí tem uma perguntinha na lição que é muito legal. O que a gente acha sobre esse tempo todo que Deus está usando de julgamento? Qual que é a sua opinião sobre esse tempo todo que Deus está usando de julgamento? Essa era a minha dúvida. Que eu falei, ainda bem que o pastor vai estar lá. Ainda bem que o pastor joga, entendo. aquela passa, repassa. Olha, eu já lancei a dúvida. Eu entendo É isso. necessário esse tempo? É isso que eu fiquei pensando. Eu entendo Esse tempo isso. Não todo? tem como Por quê? fazer, tipo, Mais antes. rápido. É, Eu entendo entendeu? como tempo de misericórdia.
Eu acho que Deus é justo assim, será que também é necessário que a gente sofra para dizer que o mal é mal? Que o pecado é pecado, sabe, tipo assim, será que de fato foi necessário deixar com que Lúcifer, um anjo caído, fizesse um inferno aqui na Terra? Será que de fato foi necessário? Deus não podia fazer só isso aqui? Porque Deus é Deus, cara. Quem é que vai contra ele? Entendeu? Pastor, ficou já Só duas que aí, questões aí não, pra mas senhora eu disse isso porque, na verdade, o que acontece? Como a gente já estudou, inclusive o pastor já falou algumas vezes aqui, Deus deixou com que Satanás fizesse o que ele fizesse para que o mundo inteiro soubesse que o mal de fato era mal. Deus, ele não é um Deus tirano e autoritário. E eu entendo deste tempo, aí eu gostaria de vocês também, que depois a gente vai falar sobre os mortos aqui, mas eu entendo deste tempo que está passando, porque assim, são 3 instâncias, vivo e morto, caramba, tipo assim, pô, a gente já não está salvo, por que tem que esperar 1000 anos, né? Às vezes, tipo assim, não, já vai logo, vai, já foi já. Mas eu entendo isso aí, um tempo de misericórdia. Ou seja, Deus, ele é tão sábio que assim, ele toma a decisão e ele prova para você o porquê ele tomou a decisão. Ele fala assim, olha filho, veja se eu errei. É a mesma forma como ele fala com o universo. Vocês acham que eu fui errado em expulsar Lúcifer do céu? Aí tem gente, não sei, ele está morto, como é que eu vou saber se o que ele fazia era errado mesmo? Agora todo o universo sabe que o que ele fez é errado. Tá tudo escrito lá. E da mesma forma, quando a gente subir lá, minha interpretação vai ser a mesma forma. Primeiro eu vejo que é um tempo de misericórdia, e segundo que é uma comprovação de que Deus é justo. Ele não toma decisão sozinho. Ele toma decisão baseado com o seu povo. Nem baseado em nenhum momento. E nem baseado em um momento. Ele fala assim, olha, essa é a minha decisão. Veja se você concorda. Inclusive, bons líderes são desse jeito aí, tá? Não toma decisão sozinho. Tome a decisão e leve para sua equipe aí, ó. Já tô dizendo porque Hashtag vai fica começar, né? Então a Hashtag gente já tem que fica montar a dica. equipe aí. Começa o filho. coaching. Mas aí, pastor, o que, que É você o acha? momento coach. Momento coach aqui, coach pardinho aqui, brincadeira. Acrescenta pra gente, pastor. Não, assim, eu vejo que o tempo é a melhor resposta para a raça criada. Então, assim, Deus, ele está limitado ao tempo? Não. Não, Deus não está limitado ao tempo, né? De maneira nenhuma. Mas a raça criada está? Sim. Nós estamos. Então, o tempo é a melhor resposta para o ser humano. Então, quanto mais tempo nós tivermos para comprovar as misericórdias, o amor de Deus, ou o inverso, né? A injustiça, o pecado, o erro, mais certo estaremos de que ele estava certo. Isso. Então, eu vejo que os 1000 anos é tempo suficiente para nós entendermos de que, de maneira alguma, Deus ele se equivocou ou ele errou. Por isso que nós chamamos esse tempo de 1000 anos, dentro daqui do nosso escopo teológico, né, que a gente assim diz, de juízo investigativo. Juízo comprovativo. A gente não está ali julgando as ações de Deus, mas comprovando que Deus fez corretamente. Né? É uma comprovação. E aí eu acho muito interessante, assim, chega a ser até emocionante de ver assim, um Deus que criou todas as coisas, que não é limitado ao tempo, que não é limitado à química nem à física, olhar para nós limitados e dizer assim, filho, eu te dou o tempo, e eu te dou também aqui, compartilho com você, né, as decisões. Veja aqui, decida comigo. Eu já decidi, está tudo certo aqui, mas está aberto, não há dúvidas, não quero que você tenha dúvidas. Comprove e veja. E aí chegarmos ao final e... Olha que sensacional, gente. Apesar que eu não vou passar 1000 anos lendo o livro. Né? No máximo uns 2 ali, uns 2,5. Eu vou aproveitar o céu, gente, eu nunca fui. Imagina. Todo mundo chega lá, vai aproveitar o céu. Não, vai trabalhar. Pode ir Primeiro pra você cadeira vai do trabalhar. júri. Só que agora... Peraí, antes de você passar pro próximo tema... Desculpa aí, por favor. Tem mais uma questão, rapidinho. Mas essa é mais pra gente pensar. Que aí o livro da vida vai estar registrado tudo que a gente fez e tudo que a gente deixou de fazer. E aí, por esse tempo, todos vamos julgar tudo que as pessoas deixaram ou não de fazer. E aí tem uma pergunta que não precisa responder, só para deixar no ar. Esse processo, ele te assusta ou ele te conforta? Olha, Interessante. baseado em alguns anos da minha vida aí, Olhando para o passado, Olhando? para o presente. me assusta. Talvez até, Talvez para até o futuro.
Olha, eu acho que acho que a primeira pessoa que vai tocar no meu livro vai ser eu e vou ficar esses 1000 anos carregando ele. Eu já tô lá, ninguém precisa ver. Eu já Deixa tô eu lá. ver. Não, eu acho que é um livro só, você vai ter que vender. Os fins. Igual aquela o Bíblia fim que a gente justifica comentou. os meios, Se não alguém chegar em importa. você, não, mas eu não sei por que você tá Maquiavel, aqui. Deixa eu é. confirmar que É, você eu tá aqui vou- eu vou Chegar justamente. na pessoa e falar assim, certeza. Confia em você está Deus. discordando de Jesus. Autoridade máxima aqui presente. Por favor, minha querida. Mas enfim, a gente tem uma parte aqui no texto que a gente leu, que inclusive também é utilizado para enfatizar a imortalidade da alma, né? Tem uma parte no texto que fala que os mortos estarão em pé. E aí é uma pergunta para o pastor agora. Essa é uma É. pergunta pro pastor. Que- Que, inclusive, que a gente os queria mortos- voltar, né? Muitas Estarão, perguntas é. são para o pastor. Vocês perceberam esse detalhe aí? A gente se juntou. Mas Nós assim, nos Estava conversando juntamos, ontem, então vamos aqui, perguntar no privado. É interessante isso, porque assim, a Bíblia relata, os mortos estarão em pé diante do trono de Deus para receber ali a sua sentença. E aí algumas pessoas interpretam dessa forma. Quer Que dizer que a alma, então, a deles alma vai é ser imortal? imortal? Porque Será? se eles vão estar mortos e vão estar lá em Exatamente, pé, exatamente, presente, pastor. Agora a a gente alma vai entrar em deles- conflito aqui com o que o senhor disse, que todo mundo vai morrer. O que acontece? E aí? e aí vão ser julgados e E os aí? mortos vão estar presentes. Então vou estar lá em pé, né? Aquela É, situação toda, então, eles eu olhando, não quero estar observando. nessa área. Já Como é que é pensou isso aí? apocalipse Então. zumbi? Por 1000 Deixa- anos eles vão ficar em Só? pé. Não. Né? Deixa eu só voltar um pouquinho atrás do que a Paulinha falou, da pergunta dela, se conforta ou se assusta, né? Eu acho, Paulinha, Lívia e Pardinho, e você que está em casa, eu penso assim, que nós vamos passar mais tempo, porque a gente fala de julgamento, a gente vai estar julgando os outros e tal, julgando quem não veio, quem veio e tal, essas coisas a gente pensa nos outros, né? Mas você tocou num assunto que você passou rápido, assim, mas uma coisa que eu gostaria de, assim, que a gente pensasse mais um pouco, assim. Eu acho que nós vamos passar mais tempo vendo as nossas ações do que as dos outros. Isso é verdade. Eu acho que vai ser de certa parte, vai ser, não diria assustador, mas tão impressionante o fato de estarmos lá, eu estar lá, do que eu ficar preocupado, talvez, daquele que não deveria estar. Entendeu o que eu quero dizer? Porque quem a gente pensou assim, ó, não tá e não tá mesmo, a gente não deveria mesmo. Mas aquele que, acho que vai ser impressionante a gente estar lá. Inclusive, assim, eu fico imaginando a gente entrando nos portais da cidade, Nossa, Jesus nos recebendo e todo mundo perfeito. Nosso corpo vai ser transformado, chega né? arrepiou Corpo, Nossa, corpo pegando essa mortal pedrinha, se revestirá da imortalidade. Eu acredito que talvez nossa pele, assim, né, deixará de ter as cicatrizes que tem, né? Então eu fico imaginando esses detalhes. E Cristo é o único que não terá cicatriz. Quer dizer, que terá cicatriz. Ele vai levar com ele pela eternidade as cicatrizes da cruz, do sofrimento, marca do as meu marcas do pecado, do meu pecado, do nosso pecado. E aí eu fico imaginando que nós vamos passar e olhar as coisas do céu, os detalhes, né? As ruas de ouro, todos os detalhes que Deus preparou para a gente. Olha, não foi o homem que preparou, Deus preparou o lugar. é surreal de Que nós imaginar. vamos chegar num ponto assim de olhar e falar assim, eu não mereço. Eu não mereço estar aqui. Deixa eu O pegar que esse que eu livro da mulher. fiz para Deixa poder eu estar rever. aqui? Então eu acho que nós vamos passar boa parte desses 1000 anos, talvez assim, boa parte mesmo, em vez de analisar os outros, analisando do porquê Deus me escolheu para estar lá. Então isso vai ser bastante importante, né? É importante a gente pensar nisso, né? Agora, respondendo essa outra pergunta, porque são muitas perguntas, Muitas. né, que estão Ai, sendo capciosas. feitas assim, né? Capciosas, exatamente. Mas assim, existem várias interpretações para tudo isso que a gente está falando. Inclusive, para algumas pessoas que talvez estejam nos assistindo, seja até estranho a gente falar assim, que nós iremos julgar os outros, né? Que negócio é esse? Ou julgar as ações de Deus. Quem que julga, talvez beire aí até uma certa heresia e tal, né? Mas não é. A Bíblia é clara em dizer muitos detalhes a respeito disso. Ela diz que a gente deveria saber, não ser ignorantes a respeito daqueles que dormem, e muito menos a respeito da volta de Jesus. Então, olha só. Aí, quando diz assim que os mortos estarão diante do trono de Deus, não está falando que eles estarão ali fisicamente. Não está falando que eles foram ressuscitados, saíram de lá da terra, né? Estavam perdidos e agora estão lá no céu novamente, ou sentados lá na terra esperando o julgamento que vai acontecer no céu. Não. Eles estarão presentes pelo fato do registro que estará sendo analisado. Então, há um registro das ações desses mortos perdidos. Então, o registro deles comprovam as ações que eles fizeram. Então, esse registro
é como se fosse a presença deles ali. Não que a alma deles saiu. E como é que você sabe que não é alma? A Bíblia toda fala que não existe uma alma fora do corpo. A Bíblia toda diz que nós somos o quê? Alma vivente. Alma vivente. Então, pegando todos esses aspectos da Bíblia, a gente chega à A clara conclusão de que é o registro, o apóstolo João aqui está querendo dizer, do registro deles que está sendo julgado. Ou seja, eles estão presentes pelo registro, não fisicamente. Muito bem. E aí eu coloquei um comentário aqui só para Comente. só para, né, deixar que eu gosto de trazer as coisas mais pro simples. Eu gosto de simplificar tudo. Traz pro simples. E aí, estudando a lição sobre o julgamento e esse período que a gente vai ficar lá estudando as obras, parece quando a nossa mãe ia, sabe quando a gente ia, sabe, né? E aí sua mãe chegava com a cinta numa mão, agora você vai apanhar por causa disso. Então você estava apanhando consciente. Não que eu tenha apanhado muito, né? Ainda bem que minha mãe não está aqui. Mas Meu pai tá aqui, eu não posso falar nada. Primeiro eu apanhava, sabia? Aí depois eu sabia não, a o minha porquê. mãe falava pra mim tudo que eu Eu tava apanhava apanhando. enquanto eu ouvia, entendeu? A cada chinelada era... Por sílaba, né? Você tá... Exatamente. Não, a minha mãe Nem não. vou Minha mãe falar falava... de mim. Minha mãe me pegava, me sentava e falava assim, ó, você vai apanhar por causa disso. Eu tava apanhando consciente. Você já dava um Tudo que eu tinha frescura feito. na pessoa, O problema é né? que eu tinha feito muita coisa. Então, até ela Aí terminar de contar, demorava. dava pra dar uma enxugada na raiva. E aí ela acabava dentro do pouco. Mas eu sinto que Deus, o amor dele é tão grande que é desse modo que ele faz com a gente. Ele tá explicando para os salvos e para os perdidos, tintim por tintim, ó. Você errou nisso, você caiu nisso. Então, você já estava salvo, você atrapalhou isso. Então, tudo... Por isso desse período longo, por quê? Para não ficar dúvidas, não ficar nenhum resquíciozinho, assim, igual quando a gente está explicando a mesma coisa repetidas vezes para poder entrar na nossa mente, para poder fixar. Mas olha que interessante. A gente... As 3 etapas do julgamento e tudo mais. Muito obrigado, pastor, pelo seu comentário aí. Agora nós entendemos que não são almas eternas lá, Entendeu, tá, Lívia? galera? São Entendi. pessoas, na verdade, são os registros das pessoas que estão diante ali, Deus ali, e nós, né? Já nos colocando aqui, por favor, Sim, né? sim. Obrigado, Nós Senhor. vamos Leva a profetizar. gente aí, tá? Estaremos lá. Jesus. Amém. Que estaremos ali com os livros. E olha que interessante. Então, a gente tem que ver o seguinte. Então, quer dizer que este período, uma coisa que eu fiquei pensando, será que Deus pode cometer erros? Não, né? Não pode. De forma alguma. Obviamente, o que a gente vai fazer lá é só a comprovação, como o pastor falou, e só um resumo para ver de fato que Deus ele tem razão. Até porque a gente só é capaz de julgar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente acha. Você já tiveram um pensamento e chegou alguém com um argumento melhor do que o seu, você mudou? É assim que funciona a vida. Muitas Deus vezes. ele vê tudo. Então a gente não tem como ir contra, porque ele vai mostrar argumentos ali que são irrefutáveis ali. E já que esse período não é para dar uma segunda ou terceira chance para os mortos ali, pare para pensar. Quando foi a chance deles, então? Porque assim, se a gente... Boa pergunta. Né? E aí a lição fala que quando eles ressuscitarem, vão ressuscitar com o mesmo caráter do que morreram. Essa Tanto parte os eu achei ímpios pesada. quanto os... Se a gente tá lá para julgar, quando foi a chance deles, então? O que isso impacta na minha vida? Quando que eles tiveram a oportunidade... Engraçado que vocês viram que a gente já tá, né, até virado pra Hoje. cá. Né? Toca aí. Tomara que Segura aí, você decore meu nome. Obrigado. Nossa, eu ia chamar de... Vai lá. Eu vou pegar meu microfone, gente. Vou dar nele. Porque a morte não trouxe mudança pro caráter deles. Nem o do nosso. Se a gente descansar antes da volta de Jesus, a morte não vai mudar nada. Vamos ressuscitar com o mesmo caráter. Então, qual que foi o nosso momento de decisão? Enquanto a vida, a esperança. Cara, eu acho que se a gente tá ali, se Jesus voltou, tá passando um julgamento, é porque a pessoa teve oportunidade. Porque ele nunca vai ser injusto a ponto de te julgar. Só que você fala, peraí, é tipo, você cometeu um crime e aí fala, não, agora você vai estar sendo preso por homicídio. Eu não sabia que era crime. Você sabia. Pera, e aqui eu matei? Eu matei? Quando? Você E eu, errou, não, os tá aqui, ó. colegas. E ele vai te provar. Ele vai te provar não só que você matou, né? Entre essas, porque você sabia que não podia matar. Tivemos Então, oportunidades. Eu acho muito pesado essa parte que ele fala que há reis e generais que venceram nações, que conquistaram nações e que morreram com um caráter
totalmente corrompido e vão ressuscitar da com mesma caráter forma. corrompido. Nem a morte vai ser capaz de mudar essas pessoas. Entende? Então, eu achei muito pesado isso. Tem Muito pessoas forte. que o caráter da pessoa tá tão deturpado que nada vai fazer ela mudar. Nada. E ela falou um negócio muito legal, né? Que a gente ainda não tinha comentado. Que... você pode repetir? Qual parte? O qual foi que Foi o que ela falou Não, que é muito foi legal? Genial. Fala pra Ela gente. falou Ah. que ninguém vai ser condenado sem saber por que está sendo condenado. Então, você teve todas as oportunidades, você teve todo o conhecimento. Jesus não vai condenar por uma coisa que você não sabia. Se você foi condenado, você estava ciente de Estava todos os ciente. seus erros. E tem lá a Foi prova. genial. E a gente não comentou sobre Ai, isso. Deus, eu não sabia. Desde o começo. Como você não sabia? Foi cara? muito Aí vai legal. passar um Não vai ter videozinho essa de você desculpa. recebendo É. um folheto. Tá De você Tá recebendo a mentindo informação. pra mim. Poxa, Logo- roubei, não sabia que era pecado roubar, porque se eu quero mais do que ele, eu achei que eu tinha direito. Não, tá aqui. Tá aqui. E legal que foi o que ela falou, que a gente, só explanando mais o que você falou, vai estar lá registrado o momento que você recebeu essa informação. Pra você não chegar e falar assim, não, mas passou batido. Não vai ter nada passado batido. Dia 22 de Muito legal isso E que ninguém você falou. morre sem oportunidade de ser salvo, né? É. Tem um texto na Bíblia aqui, respondendo essa pergunta aí, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ó. Por favor, pastor. João 16, no verso 7, diz assim, ó. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, Jesus falando, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Vocês sabem que o Consolador é o Espírito Santo, né? E aí diz assim, e se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então ele está falando assim, ó, eu preciso ir para que o Consolador venha, para que o Espírito Santo venha. E aí verso 8 fala assim, e quando ele vier, convencerá, olha só, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo que está aqui hoje, ele nos convence do quê? Do pecado. Pecado, Do da pecado, justiça. ou seja, das informações, olha, eu pequei, isso é pecado, isso é errado. Nos convence do que mais? Da justiça, ou seja, Deus é amor. Mas olha, Deus também é justiça. E o amor e justiça estão ligados juntos aí. E também do juízo. Temer a Deus e dar-lhe glória. Então, quando é o momento de nós, então, acertarmos nossa vida, nos alinharmos, né? Agora, né? Agora, esse é o momento. Todas as vezes que a Bíblia fala de decisão, de conversão, de mudança de vida, todas as vezes, pode prestar atenção, todos os versos vão falar de coisas urgentes. Agora, pois, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E agora, o que te demoras para ser batizado? Tem uma água ali. Então eu quero ser batizado. Então, todas as vezes que fala de conversão, de mudança de vida, é urgente, é agora, é para já. Então, hoje, gente, e essa informação é muito importante porque existe uma corrente muito grande dizendo que nós teremos uma segunda chance. E a nossa segunda, terceira, quarta, quinta, 11ª chance, ela é agora. Todo dia que a gente acorda, a gente de fato, querendo ou não, uma tem chance, uma é uma chance chance. nova. Exato. Né? Gente, a gente está encaminhando para o final, que pena. Nossa, Tem passou tanta tão coisa rápido, né? ainda. A gente tem só uma parte para falar que seria de fato a ressurreição dos mortos. Eu gosto muito desse tema, porque eu gosto muito de Apocalipse. Então, se eu ficar falando aqui, eu vou puxar um monte de texto de Apocalipse aqui, a gente vai demorar pra caramba. Mas qualquer dia a gente Temos reúne até a 14. pra ter estudos da Apocalipse aí. Muito legal. Boa ideia para fazer um pequeno grupo. Com certeza, estudem que é importante. Ouvindo Mas Lucas. assim, no final do milênio, só para contextualizar o final, acontecerá mais uma ressurreição. E não é a ressurreição dos salvos, é a ressurreição dos ímpios. Então, a gente viu que a gente tem o juízo comprobatório ali, né? A primeira etapa lá no céu, que a gente vai rever todas as decisões de Deus ali e vai comprovar que ele está correto. Longe de mim, Senhor, e contra a tua vontade. Mas, e depois terá o veredito, ou seja, se a pessoa, ela de fato merece ser condenada e tudo mais ali. Triste, né? Às vezes é triste a gente falar isso. Só que a última fase, né, a última etapa desse julgamento, do juízo que está lá, será a condenação final, ou seja, a morte eterna. E essa morte eterna ocorrerá após os 1000 anos. Né? Informações melhores aqui para vocês. Após os 1000 anos, a terra será condenada, ou seja, as pessoas ressuscitarão para a morte,
Satanás tentará uma última tentativa, uma investida contra a cidade santa. Isso tudo em Apocalipse, tá tudo certo. E o que acontece? Spoiler. Descerá fogo do céu, a terra será purificada e nós moraremos aqui. Então, se você acha que vai morar no céu, desculpa. É só durante 1000 anos, pois só um nós período de moraremos aluguel. aqui novamente. Mas nós moraremos aqui com uma terra renovada pelo fogo, né? Uma terra sem pecado, porque o julgamento deles acontecerá nisso daí. Quanto tempo a gente ainda tem, Padinho? A gente já tem que ir pro julgamento? Eu não sei, não. Bem pouco, viu? É só pra saber se eu fosse posso você, lançar mais aceitava uma Jesus. questão. Ou... Acho que a gente vai ter que lançar pros comentários aí. Ah, triste. Caramba. Gente, acompanhe que tá... Qual que é a minha câmera? É aquela... Isso aqui, né? Gente, acompanhe porque tá muito legal. Pastor, palavras finais, pastor? Palavras finais. Hoje é o nosso momento, hoje é o nosso dia. Nós não precisamos passar... veja, a morte, ela pode vir. Eu não acredito, Lucas e meninas, que nós todos nós passaremos pela morte. Eu creio que nós temos uma grande possibilidade de ver Jesus voltando em vida. Amém. Eu creio nisso aí, acredito nisso. Então, hoje é o momento da gente tomar as nossas decisões. E Deus é tão bom que quando chegarmos no céu, nós vamos ter a oportunidade, então, de tirar todas as dúvidas. Mas é um momento mais especial, volto a dizer, vai ser da gente olhar o nosso livro. Nós vamos chegar lá e dizer assim, eu não merecia tudo isso. E aí o amor que talvez a gente ainda não tenha totalmente ainda por Jesus, ou é aquela entrega assim 100%, naquele dia nós teremos. Vai ser o dia então que nós olharemos e veremos através dos nossos livros que realmente nós não merecíamos, mas pelo amor de Deus, Ele nos alcançou. E assim nós fomos então resgatados por Ele. Então hoje, se esforce, faça de tudo para que você possa estar no céu e curtir esses momentos tão especiais da eternidade. Vai ser incrível. Vocês querem falar algumas palavrinhas finais? Só que eu achei muito interessante uma coisa que ele falou, que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Isso me fez pensar, até como você estava falando, sobre nossos pais, né, sobre minha mãe. Quem ama, pune. Quem ama é justo. Corrige. E Ele é extremamente justo. Ele está sempre corrigindo a gente. E vai ser com grande tristeza que ele vai dar esse veredito final. A gente tem que tirar isso da cabeça que vai ser um momento, talvez, de alegria. Realmente, chegar no céu vai ser de grande alegria, mas o momento em que os ímpios forem ressuscitados e eles forem para a morte eterna vai ser de grande tristeza para Jesus. A gente nunca vai conseguir entender a tristeza que ele vai sentir naquele momento, de estar tendo que destruir a própria criação, os próprios filhos, que ele queria tanto salvar, que ele fez de tudo que ele podia fazer, ele fez, e a pessoa não quis. Então, eu acho que isso vai ser muito triste. Um desgosto, né? Então, realmente, Jesus é puro amor, ele é pura justiça. Isso me acalenta o coração. Só resumindo tudo, esse período todo, que eu anotei aqui, é que não há correção sem autoavaliação. Então, pra gente corrigir, a gente tem que se autoavaliar. Então, por isso, esse tempo aí, pra gente poder repensar. Muito obrigado, Paulinha. Ó, acertei seu nome. Quem fez? Final do programa. Por favor, meu Deus, salva de palmas! Valeu. Galera, então a gente está chegando no fim, tá? Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Ficamos muito felizes porque vocês têm nos acompanhado durante a lição, bacana. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tá passando aqui de novo, aqui, ó. @Comunidade Jovem Isso APS, mesmo, aqui tá embaixo. bom? Segue, Curta, curte a comente gente, e compartilha. Compartilha, manda esse vídeo pra galera, porque a lição tá sensacional. E não perca a lição da semana que vem, que o negócio vai estar top, tá? Top. Eu tô garantindo, relaxa. Eu venho com o pai aqui. E você que é aí de sucesso. casa pode comentar. Lança lá os comentários, lança suas dúvidas que o pastor vai estar acompanhando ali, Isso, entendeu? manda lá. Galera, Vamos orar, o pastor vai orar. É verdade, pastor. Ó, eu orei no começo, vou pedir então para a Lívia orar aqui no final. Pode Lívia, ser? Eu oro. Ora aí, Lívia. Oremos. Senhor Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui gravando esse programa, gravando esse podcast. O Senhor tem nos dado uma oportunidade maravilhosa. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem estado presente durante este programa e o Senhor tem nos iluminado com a Tua luz, Pai. Amém. Nós queremos te pedir que o Senhor continue nos iluminando, que o Senhor continue nos ajudando, porque caímos diversas vezes, mas nós queremos estar no céu contigo, Pai. Amém. Nós queremos ter cada vez mais conhecimento para que naquele grande dia nós sejamos aqueles que estarão para comprovar o teu julgamento, não aqueles que serão julgados para a morte eterna. Nós agradecemos por todas as oportunidades, por toda vez que o Senhor tenta nos salvar.
É tudo que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para aquela câmera ali. Tchau, galerinha. Beijo, um abraço. Até o próximo programa, Até a no mesmo próxima. canal.